Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio. Hoje iremos falar sobre o impacto da pandemia na economia. Cada dia que passa, muitas pessoas são infectadas pelo coronavírus no mundo inteiro. Seguindo orientações de profissionais e autoridades políticas, fronteiras foram fechadas, cidades paradas, e a orientação é ficar em casa e só sair quando necessário. No entanto, ficam algumas dúvidas sobre a influência do vírus na economia, e para isso iremos conversar hoje. Gostaria de apresentar os nossos coordenadores, Adaía Silva, Rejane Araújo e Neide Aparecida, e os nossos convidados, Mafran Costa e Daniel Bruno. Sejam bem-vindos novamente. Agora irei passar a palavra para Fernanda Fernandes. Boa noite, meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou aluna do terceiro ano 1 do turno vespertino do Geraldo Souza Norte. A primeira pergunta vai ser direcionada ao representante do Sicoob, Mafran Costa. Mafran, quais os possíveis efeitos da pandemia na economia brasileira? Boa noite, primeiramente. Boa noite a todos os alunos aí presentes, a todos que estão ouvindo esse canal. Cumprimentar aqui os professores, a Daías, Rejane, a Neide, a nossa diretora Lísia, o Charles, que deu todo o suporte técnico. Dizer que é um prazer estar aqui participando desse canal, dessa entrevista com vocês. Eu que passei aí por essa sala de aula, por essa escola, com muito prazer. E a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês. Sobre o efeito da pandemia na economia, ela, a princípio, ela terá um impacto muito grande em toda a economia mundial, com características próprias de cada país, de cada região. Certamente, todos serão afetados. E aí, um sinal, um termômetro dessa economia mundial, ela é medida pelas fortes quedas, né, que são apresentadas nas bolsas de valores, que representa o apetite dos investidores em estar colocando seu dinheiro nas empresas. A partir do momento que grandes empresas, grandes corporações são afetadas, também são afetados o comportamento dos investidores. A nível da economia brasileira, tá? O impacto ele é sentido por todos nós, né? Ele não é só o que a gente vê na televisão, ele é sentido por todos nós. Algumas coisas ainda vão vir a acontecer, vão acontecer, vai ser de forma mais prolongada, mas a primeira perda, né, é a perda do trabalho. E por que perde-se o trabalho? Perde-se o trabalho porque perde-se a condição de produção de alguns segmentos. A partir do momento que a pandemia gera risco para algumas organizações, para algumas empresas, elas diminuem essa produção, essas companhias acabam deixando de gerar emprego. E a grande perda sentida, a mais sentida, quando você diz que algumas cidades foram fechadas, né, isso afeta diretamente o comércio. Se afeta o comércio, afeta a produção. Se afeta o comércio, afeta a geração de emprego e afeta a geração de renda. Então, a gente vai perceber isso, são exemplos menores, né? Nós vamos falar um pouco do comércio de Carlos Chagas, da nossa região, através do Daniel, mas não tem como, isso é uma cadeia, né? Você deixa de consumir, o comércio deixa de vender, as empresas deixam de produzir. Tá? Isso vai desde veículo a alimento. O alimento é o setor menos afetado, porque as pessoas, a população ela não deixa de consumir. Então, o setor de produção, né, a economia representada aí pelo setor agro, é a economia que ainda tem sustentado o país no aspecto de não ter perdido a produção, a sua capacidade de produção, porque ela garante a sustentação, garante a vida de todo mundo. Então, isso parte do agro. Mas quando você volta para os setores, por exemplo, de minerais, setor de petróleo, quando você volta para o setor automobilístico, de peças, todo este mercado ele é afetado. O volume de vendas no mercado de automóveis, de motocicletas, isso caiu substancialmente e caiu gerando desemprego. Tá? Então, o que nós podemos afirmar é que nós, com certeza, talvez aqui no interior, em algumas cidades
percebe menos que outras, mas toda a economia mundial ela é afetada por esse vírus, pelo Covid. Obrigada pela sua resposta. E a segunda pergunta vai para o representante da CDL, Daniel Bruno. Daniel, quais setores da economia foram mais impactados? Primeiro, boa noite a todos. É prazer estar conversando com vocês aqui. Prazer em poder estar servindo essa escola, a qual eu passei por aí muitos anos e tenho orgulho dessa escola onde vocês estão aí hoje, né? Cumprimento a todos que estão aí, o Charles, toda a direção da escola, os alunos. Parabéns pela essa iniciativa. É através de informação que o ser humano ele cresce, né? E respondendo sua pergunta, Fernanda, de um modo geral, todos os setores eles foram atingidos. Talvez alguns que ainda não foram, eles serão atingidos no futuro, né? Porque é uma cadeia, né? A economia é uma cadeia, e um depende do outro. O Mafran falou aí, um dos setores que hoje está sustentando o país é o agronegócio. E a nossa região aqui, a cidade de Carlos Chagas, ela ainda não foi atingida, primeiro, graças a Deus, e segundo, ao agronegócio, porque nós vivemos uma região pecuária. E justamente quando a pandemia chegou, o preço do boi estourou, o preço do leite estourou. Nós temos vivido aí, e Mafran pode provar isso, que ele está nesse grupo aí de produtores rurais, em que nós nunca tivemos altas tão significantes, né, com tanta exportação que está tendo aí para os países lá fora, que vê no Brasil o celeiro do mundo para o futuro. Então, assim, essas exportações de carne, a alta do boi, a alta do leite, isso veio trazendo de uma forma positiva para a nossa cidade. Então, tem que sustentar que nós que vivemos nessa região de pecuária, então, graças a Deus, ela está conseguindo fazer uma contrabalança e não deixar a economia aqui descer demais. Mas respondendo sua pergunta, os setores que mais foram influenciados, que mais está sofrendo aí com essa pandemia, é o setor de turismo, com toda a sua cadeia. Hotéis, bares e restaurantes. Então, esses setores aí são os que mais estão sofrendo, né? Nós temos aí a federação, que ela cuida das CDLs no país inteiro, e nós temos visto aí empresários do ramo hoteleiro já abrindo falência. Empresas grandes, né? E elas estão aí hoje praticamente falidas, infelizmente. Então, esse ramo aí, esse setor, é o setor que mais foi atacado de uma forma negativa. Foi influenciado demais com essa pandemia e esse setor está em queda de uma forma assim que não tem explicação. Obrigada pela resposta. E a terceira pergunta vai ser para Mafran, do Cicobi. Mafran, o que é auxílio emergencial? Ô, Fernanda, eu vou tentar explicar de uma forma bastante simples, que é a nossa linguagem. O que acontece? O primeiro impacto da pandemia, né, é a perda de renda, ou seja, pessoas que tinham a renda ali, por exemplo, de um comércio ambulante, de vendas ambulantes, de que tinha um pequeno comércio, prestadores de serviços, de vários setores do setor de serviços, de produção, que essas pessoas perderam a renda, elas perderam a capacidade de se autossustentar.
As pessoas que perderam o emprego, elas perderam a capacidade de se autossustentar. E o que ocorre? A partir do momento que essas pessoas perdem a capacidade de autossustentar, isso tem dois efeitos. Um dos efeitos é a queda na geração e a circulação de dinheiro na economia. A partir do momento que cai essa circulação de dinheiro, afeta todo o setor produtivo. Quando o governo vai tomar uma medida, então a primeira coisa é o seguinte, olha, pessoas de barriga vazia, não, né, aquela história, saco vazio não fica em pé. O ser humano é a mesma coisa, ele precisa comer, precisa sobreviver. Então o governo criou, através de medidas provisórias, da competência que ele tem, a condição de dar uma condição digna da pessoa, pelo menos, se alimentar, se manter, se sobreviver. Então, esse auxílio emergencial é uma medida que visa sustentar essas pessoas que foram afetadas nesse período de crise. Até quando? Até quando nós não sabemos. O governo já gastou mais de 1 bilhão, já gastou mais de 1 trilhão só nessas ações. Então, nós estamos falando em todas as ações do Covid, mas as ações que mais impactam o governo é exatamente o repasse de recursos para que essas pessoas venham a ter condição. Não vamos entrar no mérito se todos que estão recebendo, se precisa ou não. De qualquer forma, o governo tem uma outra, intenção com isso. Uma coisa é a sobrevivência das pessoas, para que elas não passem fome, para que elas não tenham necessidade. Sobrevivência. O outro aspecto é o quê? Olá, por favor, ativa o microfone. Então, o que ocorre? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de sobrevivência. O segundo objetivo do governo é colocar dinheiro na economia. Então, a partir do momento, o governo vive de quê? O governo vive de arrecadação. Se as pessoas perdem a capacidade de consumo, isso afeta a produção. Então, o governo faz o quê? O governo injeta dinheiro na economia, tá? Através de várias medidas. O auxílio emergencial é uma delas e ela vai direto para o bolso das pessoas. Ela se transforma, se converge em consumo. Então, quando ela se converge em consumo, ela impacta diretamente na cadeia produtiva, na preservação dos empregos e na geração de imposto. Então, isso é um círculo virtuoso. Então, o governo, com uma cartada, ele alimenta as pessoas que estão precisando de sobrevivência, tá? Permite que essas pessoas realmente tenham uma vida, né, menos sofrida e também permite que a economia não desaqueça a níveis altamente precários. Então, o auxílio emergencial é para isso, para sustentar as pessoas, para impactar positivamente na economia, e a gente não sabe até quando o governo vai realmente conseguir segurar, porque isso dá um rombo nos cofres públicos, tá? Dá uns rombos nas reservas, mas ele tem feito isso. E a gente acredita que ele vai sustentar até na medida do possível que venha a ser necessário. E aí a gente trabalhar para que essa doença realmente venha logo o remédio, venha logo a cura, porque não existe nenhuma economia no mundo que sustenta um país firme, com gastos públicos tão elevados, né, seja na área da saúde, seja na área da alimentação, seja através de outros organismos. Então, Fernanda, é isso que é uma compreensão simples da medida, né, emergencial que o governo criou para toda a população brasileira. Obrigada, Mafra. Dentro desse mesmo tema de auxílio emergencial, eu queria perguntar para o representante da CDL, Daniel, qual o impacto do auxílio emergencial no comércio local? Os melhores possíveis. Mafran disse aí, o que aquece a economia é quando o governo injeta dinheiro, né? Se o povo tem dinheiro para gastar, então o movimento ele vai ter um giro, né? Vai girar. Eu posso colocar aqui para você como exemplo bem claro. Hoje eu estava conversando com alguns dos empresários da cidade, e especificamente no ramo de construção civil.
Nunca se vendeu tanto como estão vendendo agora. Olha para você ver que coisa, né? Eu estou mexendo com construção e com a dificuldade tremenda. Nós não estamos encontrando materiais básicos para construção civil. Cimento, lajota, esses materiais básicos não estão tendo aqui na cidade. Você faz um pedido hoje para chegar daqui 2 semanas. Para vocês terem ideia, uma das fábricas aí que produz a lajota, até o dia 14 de novembro, uma delas, até o dia 14 de novembro, elas têm que entregar 540 caminhões de lajota. Então, vocês vejam, o ramo de construção civil está aquecido demais na cidade, o povo está aproveitando, por exemplo, o auxílio emergencial, tem casas aí que recebem, por exemplo, R$ 1.200, está aproveitando esse dinheiro, está investindo em construção, né? Comprando material e está investindo. Tinha alguns que estavam com dinheiro na poupança parado e aproveitou que estava parado o trabalho e está aproveitando esse momento, está construindo. Então, esse auxílio ele tem aquecido a economia. Eu tenho conversado com alguns associados nossos da CDL, lojas de roupa têm vendido muito bem, lojas de sapato têm vendido também, calçados, né? Tem vendido muito bem. Material de construção também tem vendido bem. Os supermercados, o povo até engordou um pouquinho agora nessa pandemia, né? Engordou porque parou, veio o frio, e aí automaticamente eles estão comendo um pouquinho mais. Então, a economia está girando, tá bom. Agora, tem alguns ramos que, infelizmente, parou, né? Muito pouco. Por exemplo, os bares, os restaurantes aí têm vendido mais pouco, porque, por exemplo, pessoa que trabalhava fora durante a pandemia, ela ficou em casa. Então, não tinha necessidade dela estar buscando a marmita fora. Então, caiu as vendas, né? Então, alguns comércios aqueceu bem, outros comércios deu uma caída. Mas, no geral, não temos visto tanta reclamação, não. Por parte dos nossos associados, ainda tem uma boa parte, uma galera até boa, que tem vendido muito bem. Óbvio que tem alguns que caiu um pouquinho, né? Isso aí a gente não pode deixar de falar, não. Mas o auxílio emergencial tem sido muito bom. Agora, até quando ele vai? Ninguém sabe, né? Obrigada, Daniel. Obrigada, Fernanda, pelas perguntas. Gostaria agora de passar a palavra para a Lauana Lopes. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lauana Santos Lopes, estudo no 3º ano do ensino médio na Geraldo Souza Norte e, no momento, sou colaboradora do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Bom, a minha primeira pergunta eu direciono a Mafran Costa, que está aqui com nós hoje representando o Cicobi. E a pergunta é, Mafran, primeiramente, tudo bem com você? Boa noite. A pergunta é: crise econômica, como ela está afetando as nossas vidas? Lauana, boa noite. Tudo bem? Prazer estar ouvindo você aqui. A crise, de que forma que a crise econômica está afetando as nossas vidas, né? Primeiro vamos falar que o que mais nos afeta é a Covid, né? Então, não vamos esquecer que nós estamos falando aqui, né? O fruto de toda essa discussão é a Covid. Se nós pegarmos Carlos Chagas, vamos pegar um pouco de Carlos Chagas, né? Voltar um pouco para a nossa realidade. Nós tivemos aí 2015, 2016, 2014, um período de seca muito grande. Se você perguntar em termos da economia, na época, nesses anos que nós tivemos uma seca muito grande, o impacto na economia foi muito mais grave. Por quê? Porque a nossa região ela é uma região eminentemente rural.
Então, se você tem abundância de chuva, você tem produção. Se você não tem abundância de chuva, você não tem produção. Então, toda a nossa classe foi afetada, isso afeta o comércio, isso afeta toda a economia. Hoje, a hora que o setor rural começou a tomar um gás porque vieram as chuvas, né, a economia se recuperou, a pecuária, como diz Daniel, ela está muito bem, a pecuária de leite, a pecuária de cota, ou seja, isso impacta diretamente em todos os setores da nossa economia, serviço, comércio, indústria. Aí vem o quê? Vem a Covid. Então, a Covid vem e bagunça tudo. Muda todas as nossas vidas, muda todo o nosso comportamento, né? Comportamento da nossa família, comportamento dentro das nossas empresas, gera uma guerra de ideologias, o que é certo, o que é errado. Essas guerras de ideologias também acabam dificultando um pouco a compreensão do que é certo, do que é errado. Então, para muitos, a ficha demora a cair. E se você imaginar quem poderia ver toda uma sociedade de máscara, né? Toda a sociedade se isolando, ou pelo menos boa parte se isolando. Então, a crise da Covid, ela gera uma crise de pânico, ela gera uma crise de dúvidas, enfim, uma crise emocional, ela gera problemas diversos de saúde, não só, né, porque a questão emocional ela gera problemas diversos de saúde, há um esgotamento da capacidade de atendimento de saúde do país, que é o grande temor, que é o grande problema. Por que se pede tanto isolamento social? Uma vez que é uma doença que alguns falam que é muito grave, outros falam que é muito ruim. Porque se há uma contaminação gigantesca, tá? Nós não temos estrutura de saúde para estar atendendo a todas essas pessoas. Então, e isso impacta toda a economia nossa, certamente. Isso impacta toda a economia. O governo lutando com as medidas, o que o governo, nós podemos voltar nisso mais na frente, o governo não só com o auxílio emergencial, ele tem estimulado o crédito subsidiado, ele tem estimulado aí que as empresas, desde o início, pudessem fazer o afastamento de seus funcionários por 60 dias, sem perda, sem nenhuma consequência. Criou várias medidas para que essas empresas pudessem sustentar no mercado, algumas funcionaram, algumas em vão. Então, a crise Covid, ela gera uma crise econômica de proporções gigantescas. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de um país que buscava um equilíbrio no PIB, que é o que mede a riqueza de todo o país, tá? Então, vinha para uma mudança do PIB, ou seja, nós estávamos com um PIB negativo aí já sucessivo. Então, nós estávamos estimando aí um PIB na ordem de 1 a 2%, 1,5% esse ano, 1,2% esse ano. De repente vem isso e nós estamos falando aí de um PIB negativo histórico na vida do país, que pode chegar aí a cifras de 10%, que poderia ser muito pior, né? Poderia vir a ser muito pior se nós não tivéssemos com o setor rural produzindo. E o setor rural está produzindo porque as pessoas precisam comer, vamos lembrar bem disso. Que é a única economia que a gente não tem como fazer ela muito. Então, assim, o Daniel falou do setor de turismo, foi o primeiro a ser afetado. O primeiro a ser afetado. Quem tiver uma bola de neve para falar quando é que essa pandemia vai embora, eu arriscaria apostar que é o setor que vai sofrer um impacto muito positivo. Porque as pessoas estão em casa, vão ficar em paz aí. Quantas pessoas cancelaram casamento, cancelaram férias, cancelaram viagem, estão com recurso guardado? Então, as pessoas estão doidas para sair de casa, doidas para viajar. Então, eu acredito que, da mesma forma que o setor hoteleiro, setor turismo, né, foi muito afetado, está sendo muito afetado, mas quando essa crise passar, e vai passar, é questão de tempo, ela vai passar. Eu acredito que o setor de turismo do Brasil e no mundo vai ser algo surpreendente, porque vai ter uma demanda e existe dinheiro. As pessoas quando a gente fala, eu vou falar de Carlos Chagas, da nossa região, toda a região, nós temos agências, né, temos associados, são mais de 7 mil associados, são mais de 15 mil clientes que nós atendemos, além de toda a comunidade, de certa forma. E o que mais me impressiona, Laura, é que o volume de dinheiro que passou a circular na nossa economia regional, vou falar da nossa economia regional, foi uma coisa surpreendente. O volume de dinheiro afetado aí positivamente pela economia rural e afetado positivamente
pelo auxílio emergencial. Então, o volume de poupança das nossas pessoas cresceram muito. Eu arrisco a dizer que o volume de poupança nos últimos 4 meses cresceu mais de 50% nessa economia. Por que cresceu? Cresceu por alguns fatores. Primeiro, as pessoas passaram a ter acesso a um dinheiro que não tinha, né? Pelo auxílio emergencial. Segundo, as pessoas, por mais que estão consumindo em alguns setores, mas tem muito que está guardando. Tem vários que estão guardando dinheiro. Eles não estão gastando, estão guardando por necessidade. Então, se de certa forma nós temos emprego a menor em algumas regiões, para nós aqui que somos de atividade rural, até que a parte do desemprego não é uma realidade. Não podemos, eu estou falando das nossas cidades, né, cidades que nós estamos aqui na micro-região. Eu vou tirar dessa análise Teoflotone, que já é uma cidade que ela foi mais afetada, porque lá depende muito do serviço, do ramo comércio. Mas as cidades menores, igual Carlos Chagas, igual Águas Formosas, igual Pavão, igual Santa Helena, Bertópolis, Ataleia, são cidades eminentemente rurais. Nós não podemos falar que houve desemprego, não, porque a atividade está aquecida. Eu estou falando de casos muito pontuais, mas a representação dessas cidades na economia brasileira ela é muito pequena, porque o volume de recursos circula mais nos grandes centros e nas cidades industrializadas e nas cidades que são cidades de oferta de serviços, de oferta de comércio. Aí sim representa talvez 70% da nossa economia brasileira. Essas cidades, essas economias, elas foram afetadas. Mas a notícia boa é que nossa região, o Daniel está aí para falar, e ele representa muito bem o comércio, e nunca se viu, Lauana, tantas iniciativas, né, proativas. Então, se a pessoa está ali, eu estou com o meu comércio, não estou conseguindo vender, que eu recebi o cliente na minha loja, eu estou passando agora a mandar mercadoria para a casa do cliente. Nunca se vendeu tanto através da internet. Você compra hoje de comida, a fast food, a roupa, a sapato, a móveis, você compra tudo via internet. Então, a economia ela está passando por uma transformação. Eu falo com muita certeza que ela nunca mais será a mesma. Não simplesmente na questão financeira. Financeira nós tivemos e vamos ter uma perda, mas eu quero dizer na parte do comportamento das pessoas. No modelo de negócio, no modelo de compra. A economia mundial e a economia brasileira nunca será a mesma. Os clientes que tinham prazer de ir nos estabelecimentos bancários, comerciais, comprar, pegar, sentir o cheiro, conversar, bater uma prosa, esses clientes estão aprendendo a consumir, a comprar via internet, via aplicativos. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Já não é, você imaginava que em algum momento você poderia fazer uma reunião, um bate-papo, você aí e eu aqui? Então, a economia mudou. Nós fazíamos reuniões, nós saímos do Cicobi quantas e quantas vezes, rodávamos aqui 8 horas, 10 horas, 12 horas para ir para Belo Horizonte, turmas e turmas para fazer treinamento, reuniões mensais com os nossos gerentes. Hoje nós chegamos, nós reunimos os nossos gerentes, fazemos uma reunião de 1 hora com toda a qualidade, sem um desgaste do transporte, sem o risco, tá? Todos participam com clareza das informações, como nós estamos tendo neste momento. Então, isso é mudança de comportamento. A economia, ela nunca mais será a mesma. O comportamento das pessoas nunca mais serão os mesmos. E eu acredito na recuperação da economia a partir do momento que se equilibrar essa questão da saúde, as pessoas voltam a consumir normal, as empresas voltam a investir, os investidores voltam a aplicar na Bolsa. Tá? Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção que o governo tem feito as pessoas que sempre pegaram dinheiro, aplicaram, investiram, deixaram o dinheiro guardado, os países desenvolvidos, né, Alemanha, o próprio Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, o cidadão ele guarda o dinheiro e aplica o dinheiro para guardar o dinheiro, não é para viver do rendimento desse dinheiro. Então, esses países, eles querem que a economia aqueça com a circulação do dinheiro, como eu disse no anterior. Então, o que acontece? O que o governo fez? O governo baixou a Selic para 2% ao ano, isso nunca existiu. A inflação nossa, ela está praticamente... Nós nunca tivemos uma inflação tão controlada e nunca tivemos uma Selic tão baixa. O que isso traz de positivo para a nossa economia, Lauana? Você que já está entrando no mercado de trabalho, vocês que estão saindo da escola, vocês que serão empreendedores, vocês que serão administradores, vocês que serão
contabilistas, vocês que serão os profissionais e os empresários de amanhã, de hoje, de depois. O governo está falando o seguinte, olha, o dinheiro ele precisa custar menos para quem produz. Porque ele sabe que para produzir precisa de recursos. E o dinheiro do Brasil sempre foi o dinheiro mais caro do mundo. Muito caro. Os juros do Brasil sempre foram juros gigantescos. Então, o governo, quando pega a taxa Selic e baixa para 2%, e nós tivemos há poucos anos atrás, era 14,5% ao ano, então o governo está falando o seguinte, Lauana, tira seu dinheiro que está aplicado e coloca na produção. Tá? Vamos aquecer a economia. Então, hoje, as instituições financeiras estão sendo obrigadas também a se reinventar, porque as instituições financeiras sempre cresceram, principalmente, não só em cobrança de serviços, né? O mercado bancarizado em geral vive muito da prestação de serviços, cobra muito caro, né? Coisa que o Sicoob sempre combateu, o Sicoob nunca teve essa política, sempre sustentou uma política de não cobrança nem de pacote de serviço, nem de serviços onerosos, tá? Porque o associado é o dono, a gente não tem essa prática. Mas os juros, a intermediação financeira sempre foi um grande negócio. E as instituições hoje vão ter que se contentar em ganhar menos com intermediação financeira, porque ela precisa colocar o dinheiro para aquecer o setor produtivo, com juros mais baratos. E eu tenho certeza que o Daniel fica muito satisfeito de falar isso, porque ele é um comerciante, ele é um produtor rural, ele é um empresário, e pode ter certeza que para todos empreendedores, o recurso vai ficar mais barato, vai ficar em condições melhores de ser tomados, e eu não acredito que isso será de curto prazo, não. Eu acredito que essa política do governo, ela é uma política de longo prazo, de visão de grandeza. Então, eu estou acreditando muito nessa aposta, né? Isso afeta positivamente todo o Brasil. Só que os louros, os frutos disso, são muito menores agora por conta da pandemia. Mas eu acredito, Ana, que quando isso estancar, e essa inversão de juros cair, a economia vai sim dar uma guinada, os empregos voltam a ser gerados, as pessoas voltam a empreender nas suas empresas, mas só refletindo. A economia, o modelo de consumo, de produção e de venda nunca mais será o mesmo, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, muito obrigada pela sua resposta, Mafran. Foi de grande conhecimento para todos nós. Bom, a minha próxima pergunta eu direciono ao Daniel. E ela, Daniel, primeiramente, boa noite, tudo bem com você? A minha pergunta para você é: qual a alternativa necessária para o enfrentamento do cenário do desemprego local? Boa noite, Lauana. Eu estou bem, estou cansado, mas estou bem, né? Deixa eu te falar. As alternativas para o enfrentamento e para uma mudança no cenário local, essas alternativas elas precisam ser conjuntas. Empresas, né? E aí eu digo assim, o setor privado, o setor público e a população em geral. Todos agora engajados para a mudança desse cenário. Antes de responder sua pergunta, eu queria dizer para você, eu li um livro há uns 5 anos atrás, e o livro, ele tinha como título justamente As Crises na Humanidade. E nós temos crises de várias formas, né? E uma delas é a crise financeira. E hoje nós começamos por uma crise na saúde, e essa crise na saúde afetou diretamente a parte econômica do mundo. E o que mais me chamou a atenção do autor é que ele dizia assim, essa frase eu nunca esqueci. Ele colocou no seu livro, num dos capítulos, estava intitulado Crises vai, crises vem, para mostrar quem é quem. Então, as crises, elas vêm para poder mostrar quem tem a capacidade de vencer, de
remodular a forma de viver, de trabalhar, e é o que a humanidade, de agora para frente, vai precisar fazer isso. A palavra que nós precisamos ter em mente agora é transformação. Tá? Vocês que estão aí terminando aí o terceiro ano, a palavra dos nossos tempos agora chama-se transformação. Nós precisamos transformar, mudar nossos hábitos, tá? Essa questão de saúde, nós precisamos mudar isso. Um exemplo aqui, ó, o Japão, eu li uma matéria muito interessante que diz assim, ele sofreu, mas não sofreu tanto quanto outros países que vêm sofrendo. E lá o autor dizia que os japoneses eles já têm costumes, eles têm hábitos positivos. Uma criancinha lá, ela gripou, automaticamente eles já usavam a máscara. Colocava aqui na criança. Luvas. Então são questões assim básicas que o mundo vai passar a conviver com isso de agora para frente. Não fiquem vocês pensando que nós vamos sair dessa pandemia e tudo vai voltar como era antes. Não. Muita coisa vai transformar. E vai transformar para melhor. Tá? Outra questão importante também, Lauana, é que quando eu digo assim que nós precisamos, em conjunto, lutar pela nossa cidade, a começar pelos empresários. Eu estou no ramo empresarial da cidade, e nunca tivemos tantos clientes como agora. Olha, em 11 anos de autoescola, eu estou de férias esse mês e trabalhando no CIF, e os meninos aqui dizem assim, Daniel, nunca tivemos uma autoescola tão movimentada como nós estamos tendo agora. Olha só, numa crise, e nós estamos com a mão na cabeça que nós não sabemos como é que nós vamos mandar tantos alunos para a banca com as vagas reduzidas. Né? Os empresários eles precisam se reinventar, mudar a forma de trabalho. Olha, eu tenho uma diretora que trabalha comigo na CDL e ela fechou a loja dela. E eu fiquei triste, fui visitar ela e disse assim, nossa, uma diretora da CDL fechou a loja. Ela disse assim, Daniel, fechei e estou vendendo de forma dobrada. Estou vendendo em casa. E eu perguntei as vendas. Ela disse, ó, as vendas estão dobrando. Ligo para a cliente e digo para ela, estou mandando entregar mercadoria aí. Nós não fazíamos isso antes. Hoje esse sistema delivery está mudando tudo. Aí são oportunidades que estão sendo criadas. Nós temos aí um frigorífico que daqui a poucos dias eles têm aí, estão querendo abrir mais quase 100 vagas de emprego. Não é? Estão ampliando lá muitas coisas dentro da área de trabalho, vai precisar de mais pessoas, né? E os grandes frigoríficos têm que estar remodulando, mudando a forma de trabalho, por causa dessa questão do contágio. Mas nós vemos, muitos estão crescendo, aproveitando esse momento aí, e está crescendo, está elevando, enquanto outros que estavam lá na velha guarda e não queria mudar, não queria transformar, está sendo a oportunidade de sair de linha, sair do comércio. E está dando lugar a novas pessoas que estão empreendendo. E eu queria dizer para você também que o que vai também ajudar muito a sair dessa questão da crise aqui local é a população. A CDL, ela luta, ela briga, ela defende a causa de valorizar o comércio local. Quando o nosso dinheiro sai daqui para circular em outra cidade, isso é péssimo. Você sair daqui para comprar em outra cidade é ruim. Então, o nosso dinheiro ele precisa circular aqui. E a população ela tem que conscientizar de que o dinheiro circulando aqui volta em benefício para ela.
E aí nós, na CDL, temos batido em cima de cada empresário, diariamente, lutando ali no telefone, né, no corpo a corpo, dizendo, olha, baixa os preços, né, coloca os preços com mais concorrência, que não adianta querer colocar o preço alto e não vender. Então, coloca o preço mais baixo, você vai vender muito e vai faturar também muito bem. Então, a população, o comércio, os empresários, né, e aí o poder público, as autoridades públicas, né, do nosso município também precisa estar engajado nisso aí. Nós temos visto, nós temos um ano eleitoral, e ano eleitoral é um ano atípico, né? Muitas obras, muitas coisas que acontecem, não só aqui, mas em todas as cidades, né? Isso ajuda também a aquecer um pouco a economia da cidade. Mas é preciso políticas públicas voltadas para o crescimento, o desenvolvimento de empregos aqui na nossa cidade. Alguns jovens terminam o estudo já com a mala pronta para ir embora. Eu tive várias oportunidades de ir embora de Carlos Chagas, mas nunca quis ir embora daqui. E eu tinha um lema comigo, que eu dizia assim, o Deus que pode fazer eu crescer lá fora, ele vai me dar condições de crescer aqui dentro da cidade. E começamos como funcionários, e Deus nos deu uma oportunidade de um dia sair de funcionário e abrir uma pequena empresa para nós, onde nós nos mantemos e temos sido abençoados de uma forma, né, gradativa, que Deus tem nos dado a oportunidade de ir expandindo devagarzinho os nossos negócios, saindo do ramo também de autoescola, investindo em outras coisas, para não ficar simplesmente firmado apenas em uma fonte de renda. Muito obrigada pela sua resposta, Daniel. Bom, a minha próxima, eu vou direcionar ao Mafran novamente. Não, na verdade, é para você, Daniel, novamente. Bom, a pergunta é: que soluções são necessárias para incentivar a retomada da economia local, com a consequente geração de trabalho e renda? Lauana, essa pergunta foi direcionada a mim? Porque tá baixo, não consegui ouvir. Sim, direcionada a você mesmo. Certo. As soluções necessárias para incentivar a retomada da economia local, basicamente aquilo que eu falei respondendo à pergunta anterior. Primeiro, a população se conscientizar e valorizar o comércio local, né? Os empresários se reinventar novamente, deixar aquela velha forma de trabalho, buscar uma forma nova de trabalho aqui para o momento em que nós estamos vivendo, e o poder público, as autoridades municipais, buscar recursos, buscar atrair empresas, que não é fácil, né, trazer empresas para o nosso município por conta da logística, né? Um dos fatores principais aqui é a logística. Eu fiz uma pesquisa que todo jovem, e eu acredito que vocês pensam nisso, por que cidades como São Mateus, Linhares, atrai tantas empresas para lá? E o que mais bate em cima, né, disso aí é a logística, o local onde nós estamos situados, a mão de obra. Nós temos aqui um cenário mais voltado para a pecuária, a economia nossa é totalmente voltada para a pecuária, e eu acredito que deveria ter uma mudança, né? Aqui pertinho da gente, no Espírito Santo, nós temos ali pecuária, nós temos ali agricultura. Isso
aqui a 100, 150 quilômetros, produz muito bem. Diversificação de culturas para o município, né? Você vai, por exemplo, numa cidade como Montanha, produz muito, e vai subindo, você vai ver que é uma cadeia ali, pecuária e agricultura ali, tudo junto, né? Trazendo riqueza para o município. Então, o poder público precisa puxar isso para a nossa cidade, para o nosso município. Nós não podemos depender simplesmente da pecuária. O Mafran falou aí, em 2014, 2015 até 2016, nós tivemos uma crise hídrica aqui no município, na nossa região, e nós ficamos aí praticamente, a partir disso aí, muitos fazendeiros, eles quebraram. Se não decretaram falência aí, está remando contra a maré. Por quê? Era apenas uma atividade econômica que eles tinham. Não é? Extrai a riqueza do boi aqui do nosso município, manda para fora. Por que não investir, talvez, a riqueza dessa pecuária aqui numa construção civil? Né? Investir em construção civil. Então, nós precisamos mudar a nossa mente de ficar focado nisso aí, na pecuária, apesar que não é ruim, é ótimo, mas o município ele precisa diversificar. Então, o poder público, isso aí são políticas públicas que fazem isso acontecer. Né? Mudança de cenário, né? Desvincular desse cenário só pecuário e começar a diversificar. Nós vimos aqui em Nanuque, por exemplo, agora, eles abriram lá um frigorífico de peixe. O município nosso pode muito bem produzir isso. Né? Nós temos aqui muitas fazendas boas em águas, podemos investir nisso? Podemos. Né? Então, o poder público precisa trazer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local, para a geração de emprego. Os empresários mudar a forma, mudar o jeito de trabalho, e a população conscientizar e valorizar o comércio local. Muito obrigada, Lauana, pela participação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Ariel. Boa noite, me chamo Ariel, estudo lá na Escola Estadual Geraldo de Souza Norte, no segundo ano 2. Gostaria de perguntar ao representante Mafran Costa a minha primeira pergunta. O impacto dessa pandemia, não só em Carlos Chagas, mas no estado, no Brasil, você acha que essa pandemia não tem previsão para acabar e ela vai impactar o quanto? Ariel, boa noite. Ela é uma pergunta, não é tão simples, né, de resolver, de se definir, porque ninguém tem a segurança. Todos os países, né, desenvolvidos no mundo, até os outros, todos os países estão buscando uma cura para a Covid. Então, de forma definitiva, começa-se a pensar em acabar o problema com a solução de uma vacina para a Covid. Já tem alguns países anunciando que estão, né, a existência já de alguma vacina, mas não existe nada comprovado. No Brasil também tem vários estudos em parcerias com outros países, né, estudos próprios. Então, eu acredito que fica aí, além do legado do conhecimento, mas quando é que vai sair? Quando é que vem realmente uma vacina? Nós estamos falando aí de um vírus que os especialistas falam que é um vírus mutável. Então, às vezes, você vai desenvolver uma vacina para combatê-lo agora e ele passa um processo de mutação, e aí, enfim. Isso acontece com a gripe, né? As vacinas a gripe, ela é mutável. Então, as vacinas da gripe, elas são sempre reforçadas com alguma coisa. Então, a solução dessa crise, seja para todo o Estado, seja para todo o país, seja para todo mundo, ela vai começar a partir do momento que tiver a solução da vacina. Quando? Não sabemos. Eu acredito que está mais perto. Eu acredito que está muito mais perto do que longe aí de uma solução da vacina,
Mas até essa vacina ser testada, liberada e tiver uma capacidade grande, ela ainda requer aí um prazo considerável. Então, eu penso que o que nós precisamos fazer neste momento e para frente é trabalhar, primeiro, seguir as recomendações da OMS em relação à questão dos cuidados, a questão de realmente quem puder se movimentar menos, porque se expõe menos, isso é importantíssimo, né? Para que haja uma menor exposição. Ter todo o cuidado nos ambientes, a questão da discussão, se abre empresa, se abre comércio, se fecha comércio, isso é uma discussão que eu penso que ela está bem já avançada, porque os hábitos é o que precisava vir primeiro. A mudança de hábito era o que precisava vir primeiro. Então, você abrir uma instituição bancária, abrir um comércio, abrir um órgão público, mas não tendo hábitos em termos de higiene, isso de certa forma, então, eu acho que houve uma inversão, quando eu falei lá atrás da questão das discussões, das brigas ideológicas, porque está provado aí que acho que a maior briga que tinha que ter com todo mundo era a gente adotar hábitos saudáveis, né, de segurança, coisa que o Japão já fazia com simples gripe. Então, a recuperação, ela parte da vacina, a recuperação depois parte principalmente dos investimentos do governo federal, o país para crescer precisa de investimentos altos. Quando você vê o país investindo em obras viárias, em ferrovias, em construção, em pontes, isso gera emprego, isso gera uma cadeia de trabalho, de produção. Então, eu penso que o país começa a desenvolver a partir do momento que o governo injeta dinheiro na economia. Se o dinheiro injeta a economia, isso acontece. O que nós estamos vendo aí com os municípios, a maior parte dos municípios, e aí, Ariel, um problema que nós vamos enfrentar que não é efeito da Covid. O problema do desemprego no país é um problema crônico há muitos anos. Ele teve aí uma fase que ele reduziu, ele voltou a crescer, mas é um problema do país. E quando é que ele diminuiu no país? Quando o governo colocou dinheiro na economia para fazer estradas, para fazer pontes, para fazer infraestrutura, tá? Investir em educação e investir em saúde. Então, nós temos um problema que os nossos municípios hoje não têm dinheiro, a maior parte deles, as arrecadações são mínimas possíveis. O estado de Minas Gerais é um dos estados, é um estado que está falido, tá? E por que ele está falido? É porque ele não tem receita? Não. É porque o que ele deve e o que ele gasta é mais do que as receitas. O estado de Minas é um estado rico como todo o Brasil. Só que a má gestão, como qualquer empresa, como qualquer pessoa, se tiver uma má gestão orçamentária dentro da sua casa, você vai ter um colapso financeiro. Não é quanto que você ganha, é o quanto que você consegue, é o que você consegue fazer com o que você ganha, é a utilização dos recursos. Infelizmente, o Estado ele é ineficiente. Algumas cidades são ineficientes. O desvio de recursos é uma coisa escandalosa. Tá? Eu imagino que, no momento agora, isso deve estar acontecendo muito. Então, a recuperação, voltando, ela parte da solução da Covid, na minha opinião, ela parte da retomada dos investimentos públicos, ela parte, a partir do momento que as instituições de fomento, as instituições financeiras de fomento, BNDES, Banco Nordeste, Banco da Amazônia e os demais bancos oficiais e as demais instituições privadas coloquem dinheiro barato, ou seja, com juros mais barato, para o crédito produtivo no país. Seja um crédito de grandes empresas, mas principalmente, Ariel, o pequeno crédito, o microcrédito, o crédito para o pequeno empresário, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, que a maior geração de emprego no país não são as grandes empresas. O maior gerador de emprego e renda no país são os pequenos. E ao se investir no pequeno, se investe em ganho de renda e geração de emprego. Então, isso é uma cadeia, começa do governo, começa das instituições financeiras, começa da aplicação correta do recurso. Com o final da Covid, eu acredito que isso vai acontecer, se Deus quiser, essa retomada. Obrigada pela sua resposta. A minha segunda pergunta é para você, Mafran. Você acha que na economia a gente tem ouvido muito o ministro falar sobre privatizações das estatais? E com isso seria uma solução para a retomada da economia?
Ariel, a discussão das estatais ela é bastante polêmica no Brasil ainda, porque ela é uma discussão política. O que mais pesa nas estatais é a discussão política, tá? Mas as estatais, elas quando surgiram, né, em governos passados, elas surgiram com o propósito de preencher lacunas da cadeia de demandas do país, né, de aproveitamento de matéria-prima, ora não aproveitar. Então elas foram extremamente importantes e são extremamente importantes. Agora, as estatais elas se tornaram também uma fonte, sobretudo de financiamento das campanhas, de financiamento da política, de cargos políticos. Então, ela perde eficiência a partir do momento que ela é uma instituição política. E a partir do momento que o governo pega uma estatal e transforma-se, para ter uma compreensão, ela é uma empresa pública e se torna uma empresa privada. Como é que isso ocorre? Ela vende essa empresa pública para a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela visa desenvolvimento e crescimento. A iniciativa pública, lá atrás, quando criou as estatais, nós temos estatais como a própria Embraer, que ela tem um papel aí importantíssimo no país, mas ela perde eficiência a partir do momento que o modelo de gestão dele é um modelo de gestão pública. Não significa que todo modelo de gestão não seja ineficiente. É porque ele tem favores, ele tem o empreguismo, ele tem outros aspectos, onde o modelo empresarial não tem. O modelo empresarial visa desenvolvimento. Então, a empresa ela abre, ela cresce, ela gera emprego, ela produz. Isso aconteceu com outras empresas. Então, mas por si só, ela não garante o desenvolvimento. Ela não garante o desenvolvimento. Mas a privatização, ela dá uma condição dessas empresas serem mais eficientes no mercado, gerar mais renda e gerar mais emprego. Eu acredito que é sim. É uma aposta que o governo vem fazendo desde a época de Fernando Henrique, tá? Continuou nos demais governos e ainda tem empresas assim para serem privatizadas e é uma solução, é uma forma de injetar dinheiro nos cofres públicos, mas mais do que isso, é uma forma de tornar as empresas brasileiras grandes, que iniciaram lá atrás por iniciativa do governo, empresas eficientes. Okay? Obrigada pela sua resposta. Agora eu gostaria de perguntar ao representante da CDL, o Daniel Bruno. Então, com a situação da pandemia, vários municípios decretaram estado de calamidade, o que faz com que eles possam comprar, pegar empréstimos, fazer uma série de coisas para que o negócio, depois a gente vê. Você acha que no ano de eleição, esses decretos, eles vão ser talvez utilizados para fazer obras públicas e isso impactar na economia da cidade? Ariel, eu não sei se está acontecendo só comigo ou se é com o grupo todo, mas eu estou ouvindo o volume muito baixinho. Não sei se é o administrador aí dessa reunião. Seria que teria como fazer algo que eu não estou conseguindo ouvir você. Tá, eu vou fazer a pergunta de novo. Você está me ouvindo? Muito baixinho. Tá. Com a situação da pandemia, vários municípios decretaram estado de calamidade, o que faz com que eles passam a comprar, pegar empréstimos, fazer uma série de coisas para que o negócio depois a gente vê. Você acha que no ano de eleição, esses decretos eles vão ser talvez utilizados para fazer obras públicas e isso impactar na economia da cidade? Olha só, eu não sei se a pergunta ficou um pouco assim, talvez a formulação dela, mas vou tentar entender aqui um pouquinho ela aqui. É o seguinte, você está me perguntando se eu acho, né, que no ano de eleição, como o ano que nós estamos vivendo, esses decretos, eles vão ser talvez utilizados para fazer obras públicas e isso impactar na economia da cidade?
Com certeza, essas obras que vêm sendo realizadas agora em ano político, elas favorecem sim e muito na economia local, porque é dinheiro que está entrando, é moeda que está entrando na economia local e está girando. Por exemplo, nós estamos vendo aqui muitas obras sendo feitas na cidade, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui local. Essas obras que estão sendo feitas, elas estão, por exemplo, na construção civil aí, essas obras aí, elas estão comprando, né, está injetando dinheiro dentro de empresas, contratando novas empresas para poder realizar esses serviços automaticamente. Essas empresas que estão sendo contratadas, elas vão contratar funcionários, os funcionários vão ter os seus salários, eles vão gastar no comércio local, né? É um supermercado que movimenta, é uma loja de calçado, de roupa. Então, esse dinheiro aí, ele impacta positivamente, né? Quando decreta aí estado de calamidade, então o município ele tem autonomia de fazer as suas compras sem necessidade de licitação. Óbvio, né, que aí abre uma brecha muito grande para a corrupção, já que uma vez que tem as licitações, e mesmo havendo as licitações com todas as formas ali que tem que ser, existem as corrupções. Não estou falando no nosso município, estou falando no âmbito geral, no Brasil, né? Existe a corrupção, né? Mesmo tendo licitação. Agora, você imagina quando não tem fiscalização, não tem licitação, então o dinheiro está em poder das autoridades aí municipais, né, poder público, e eles vão, muitas vezes, fazer coisas indevidas, como nós temos visto aí diariamente nas reportagens, né? Dinheiro sendo desviado. Como nós vemos também absurdos aí, funcionários públicos, né, do escalão até alto, recebendo auxílio emergencial, né? Eu já vi uma reportagem interessante que a pessoa disse assim, isso é uma vergonha, né? Esses aí que estão recebendo de forma indevida poderiam ser exonerados das suas funções. Seria algo bacana a se fazer no país. Mas nós vivemos um país de impunidade muito grande. Então, eu acredito sim que esse dinheiro que está sendo aí investido em obras públicas, né, nas campanhas políticas, está aquecendo a economia. Vai ser positivo sim para o município. Está vendendo, está contratando. Quantas pessoas que nós estamos vendo aí no município que está trabalhando, né? Quantos pais de família que estavam desempregados e está aí agora, né, tendo o seu salário, talvez por 5, 6 meses. Né? Isso aí ajuda a economia, dá uma aquecida, né, uma levantada na economia. Obrigada pela sua resposta. E agora eu irei fazer essa pergunta e qualquer um de vocês poderão responder. Para finalizar, quais as medidas foram feitas para amenizar os impactos da pandemia na economia? Bem, eu vou falar, como eu estou aqui representando o Cicobi, eu quero falar um pouco do que nós estamos, né, enquanto instituição, buscando fazer. A primeira preocupação nossa é com a preocupação da saúde das pessoas, porque ninguém se sustenta se você não tiver com saúde. O Cicobi, ela teve a condição de se manter aberta, todo o país, as instituições financeiras, com atendimentos limitados, né? Mas a primeira ação nossa foi instituir de forma a criar condições internas, um ambiente mais com um risco menor, para que os funcionários pudessem trabalhar e os clientes e associados pudessem estar presentes, preocupados com a questão da saúde. Falo também o seguinte,
Foi um cobrado do governo aí medidas em relação ao crédito para as pessoas. O Sicob, antes mesmo do governo liberar o recurso, o Sicob criou linhas de crédito emergencial, né, voltado para isso, porque já sabedores do impacto na economia, com seus associados, seja o rural, seja o pequeno comerciante, seja o empresário, nós criamos crédito para que essas pessoas pudessem se manter ali por um período, honrar seus compromissos, né, pagar a folha de pagamento, pagar seus fornecedores com prazos, com taxas. Fizemos isso na crise hídrica, né, lá para trás, fizemos agora e estamos fazendo. Redução das taxas de juros, né, alongamento dos prazos, prorrogações de vencimentos. Foram medidas cautelares, medidas proativas também, no sentido de dar condição para que essas pessoas continuassem os seus negócios, continuassem ativos. A gente vê esse comportamento também, não é simples, né? Quando você fala de manter a economia aquecida, quando você pede o cidadão para ficar em casa, né? Então é um contrassenso, né? As obras diminuem, a produção diminui, o emprego diminui. Mas a gente vê o esforço aí dos governos decretando, né? Emitindo decretos municipais para que possa, né, assegurar a saúde e assegurar a economia. Então, a guerra é entre saúde, entre vida e economia. Então, não é simples. Quem quer produzir, quem é da economia, é uma quebra de braço. Quem é do governo sabe que se tiver morte por falta de cuidado, ele será cobrado também, e certamente. Então, o que é interessante é ter um equilíbrio, tá, entre cuidados com a saúde, que os municípios vêm tendo, cuidados com a população, exigências para que a população realmente se previnam, exigência aos estabelecimentos de atendimento ao público, para que eles realmente ofereçam condições de atender os seus clientes, para que essa economia não pare. Tá? Se os estabelecimentos fecham, se as empresas parem de produzir, reduzem a produção, há um desaquecimento. Então, nesse momento, o que a gente percebe é uma redução da quebra de braço entre a iniciativa privada e o poder público. Um que cuida da saúde, mas cuida também da economia. E a gente vê essa quebra de braço hoje sendo bem menor, onde o aprendizado, o ganho tem sido maior nesse sentido. Por isso que quando o Daniel fala, olha, está se vendendo, está prestando serviço, isso é um reflexo mais recente, porque o primeiro foi o medo. Tá? O reflexo foi o medo, o temor. O segundo reflexo foi o aprendizado. E o terceiro é a convivência com o problema. É conviver com o problema, com segurança, para que tenhamos realmente um impacto menor. Então é isso, o Cicobi teve esse cuidado, o comércio está tendo esse cuidado, mas nós não podemos parar. As escolas, em algum momento, né, elas estão voltando às escolas públicas, buscando criar maneiras, vocês estão aí, né, de uma forma bem dinâmica, tá certo? Dinâmica, entender que não é férias para quem gosta de estudar, né? Não é férias, é um momento, olha pela cara, né? É um momento novo de reflexão, de aprendizado. É um modelo de aprendizado novo. Se nós lembrarmos aqui, quando veio o Unopapa Carlos Chagas, alguns anos atrás, foi assim uma quebra de paradigma muito grande. Estudar numa escola virtual, tá certo? Sair de uma sala, de uma cadeira para estudar na escola virtual. Então, não pode ter certeza que na época foi uma quebra de paradigma. E ela veio e ficou. E hoje as escolas realmente que não são virtuais passaram a ser virtuais para dar condição. Olha só a mudança que teve, né? A transformação que teve, né? A transformação digital que teve. Então, eu acredito na mudança, eu acredito na harmonização dos setores da economia, dos governos, e aí sim a economia ela vai retomar, ela vai crescer, ela vai se organizar. Tá certo? É isso que eu gostaria de dizer, não sei se é a fala final, depois eu faço o meu agradecimento a vocês. Mas o Daniel vai falar para nós aí, que é o nosso professor na área, né, do comércio. Obrigada pela sua resposta, Mafra.
Talvez, Ariel, talvez o Daniel não tenha entendido que também tem a fala dele. Você tá me escutando, Daniel? Estou escutando bem baixinho. Tá, a palavra foi colocada aí, eu estou escutando bem, só para colocar para você aí, a fala no sentido, né, das medidas da retomada da economia, o que foi feito, o que está sendo feito, né, e aí eu falei um pouco do Cicobi, se você puder falar um pouco também da CDL, ou o que você está percebendo também, não só no movimento lojista, né, mas no movimento do país inteiro aí, está sendo feito para a retomada da economia. Bem, desde quando começou essa pandemia, né, lá no dia 20 de março do corrente ano, que foi decretada a pandemia, né? Então, a CDL foi uma das entidades que mais foram impactadas por tomar conta, estar à frente, representando o comércio local, né? E aí entra também a federação, que é a FCDL, que cuida das CDLs distribuídas por todo o país. E desde que começou essa situação que nós estamos vivendo, então a CDL ela passou a dar um suporte jurídico para os nossos associados, né? Então a primeira preocupação foi o apoio ao nosso associado, né? Os empresários locais. Então nós passamos a dar o apoio a eles. Como? Primeiro, de forma jurídica, apresentar para eles medidas que poderiam ser tomadas durante a pandemia. Junto aos bancos, nós buscamos aí linhas de crédito junto aos bancos para estar repassando para os nossos associados e trazendo condições para eles. O Cicobi é um parceiro, sempre foi parceiro da CDL, então o Cicobi foi uma das instituições financeiras que, nesse momento aí de crise, se mostrou presente e, como sempre, fazendo a diferença na vida do empresário local, do nosso comércio local aqui. Buscamos também, junto a outras instituições aí, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, linhas também de crédito que o Cicobi ele não participava ou não oferecia, como foi esse Pronamp, né, que foi uma linha de crédito que o governo soltou com uma taxa de juros muito baixa. Então nós intercedemos junto aos bancos aí em favor dos nossos associados, né? Temos buscado também sempre estar oferecendo para os nossos associados aí lives com pessoas muito bem preparadas, jurídico, né? E oferecendo de forma aquilo que nós estamos ao alcance, nós temos repassado para os nossos associados. Agora, eu costumo sempre dizer que o momento agora não é um momento assim de muita dependência. O empresário agora é um momento dele reinventar, transformar, mudar. Hoje eu estive em um comércio de uma associada nossa e, por incrível que pareça, coisa simples e sem custo quase para ela, e ela disse assim para mim: Daniel, inventei de fazer algumas mudas, essas mudinhas suculentas na casa dela. E aí, na pandemia, quando o comércio todo fechou, ela produziu aí mais de 300, 400, 500 mudas. Essa suculenta. Achei, assim, interessante a criatividade dela. Ela produzia essas mudas por hobby, mas aí quando ela ficou parada, então ela disse: eu vou produzir. E foi produzindo. E agora ela viu que ela postava no Face, né, nos seus canais de comunicação, ela postava ali, e as pessoas sempre perguntando para ela quanto que era, por quanto ela vendia, e ela disse assim: não, eu não vendo.
E aí ela disse que uma noite ela estava numa situação que ela preocupante, porque a loja fechada e ela não estava vendendo. E aí ela, na rede social, ela viu aquela demanda de pessoas querendo saber quanto que era. E ela disse assim, eu vou começar a vender. E aí começou a vender essas plantinhas, coisas insignificantes, talvez eu não valorize, talvez Mafran também não valorize, né? Mas muitas pessoas gostam dessas suculentas. E ela disse assim, Daniel, fiz hoje uma clientela e estou passando a vender mudas. E aí ela brincou comigo, olha, estou precisando comprar um sítio, eu vou mudar de ramo. Vou passar a produzir mudas para mim vender. Então, é uma coisa simples. Ela pega as mudinhas, leva para o comércio dela, entra em contato com a pessoa vai até o comércio para pegar as mudas que foi encomendada e ali ela aproveita e vende, né, as suas coisas que tem na loja, calçados, coisas de utensílios domésticos. Então, ela tem se reinventado, ela tem transformado, mudado a forma dela viver. E eu perguntei para ela assim, e tem dado resultado? Ela me respondeu, como nunca eu estou tendo um resultado positivo e fazendo aquilo que eu gosto. Então, gente, o momento é esse. O momento não é de baixar a cabeça, né, Mafra? O momento é, na verdade, de erguer a cabeça e pensar nas oportunidades que estão surgindo aí pela frente. Obrigada, Daniel, pela sua resposta. Bom, gente, foi isso. Obrigada a todos aí pela participação, aos nossos convidados. Gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador, Adaías, para finalizar essa nossa roda de conversa. Boa noite a todos, né? Eu quero, em nome da Escola Geraldo Souza Norte, agradecer, né, dos professores de matemática, agradecer a Mafran, agradecer a Daniel, né, pelos esclarecimentos de vocês. Eu tenho certeza que foram muito relevantes e enriquecedores dos nossos estudantes e contribuíram muito para os alunos da Geraldo Souza Norte, né, aqueles que vão assistir, não somente da Geraldo Souza Norte, mas toda a comunidade local e qualquer pessoa que assistir, foi um esclarecimento muito relevante. E ainda assim, falar que essa discussão, né, essa conversa que nós tivemos aqui é importante em âmbito local, né? É importante a comunidade local saber como está a cidade, saber o que está sendo feito na cidade, né? E os nossos alunos conversar sobre essa pandemia, que é uma coisa que é real, é próximo de nós, não é uma coisa que está só fora daqui, é uma coisa que afeta diretamente os nossos estudantes, afeta diretamente a nossa cidade, né? E nós agradecemos muito a vocês. E antes eu vou dar um minutinho, né, para o Daniel, para ele fazer suas considerações finais, também ao Mafran, para ele fazer suas considerações finais, né? Daniel, você pode fazer as suas considerações finais, aí depois o Mafran vai fazer as suas considerações finais. Adaías, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade que a escola nos dá para poder estar levando o nome da CDL, né, ao conhecimento dos estudantes, né, mostrar para eles o que a CDL faz pela cidade, pelo comércio. A CDL, ela luta, ela briga, ela defende, ela vai em busca, ela corre atrás, né, para trazer tudo aquilo que o comércio local precisa. Agradecer também o Mafran aí, né, em nome do Cicobi, representando o Cicobi, que sempre foi um parceiro da CDL em todos os momentos, né? CDL não existe sem Cicobi, sem Covan, Laticínios Mucuri, né? E assim, essa união aí que existe é a união que precisa ter em todos os meios, né? E agradeço a direção aí da escola por nos dar essa oportunidade e dizer para
para a direção da escola, daí, e também para os alunos, que a CDL ela está de portas abertas para que essa classe, que é o futuro de Carlos Chagas, é quem vai me substituir, é quem vai substituir o Mafran, é quem vai substituir você, convidar eles a conhecer a CDL local, conhecer a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Carlos Chagas, para eles saberem de perto o papel que a CDL tem feito, tem desempenhado dentro da cidade. Muito obrigado, em nome da CDL, por esse momento, e dizer que nós estamos sempre à disposição de vocês, naquilo que vocês precisarem. Obrigado, Daniel. Mafran, você pode estar à vontade de fazer as considerações finais. Adaías, agradecer primeiro a todos vocês, parabenizar aos estudantes, né, pela belíssima condução, pelas perguntas. É uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Ao Daniel, né, parceiro aí do dia a dia, que eu sempre aprendo com ele, é uma pessoa assim de uma capacidade fantástica. Dizer que a essência nossa do Cicobi é a essência do cooperativismo, a essência da cooperação. Dizer que o mundo hoje carece de muita cooperação, de muita solidariedade, e qualquer cidadão pode fazer, pode olhar para o lado, se a gente olhar para frente, olhar para o lado, a gente vê alguém necessitando, seja de um alimento, seja de uma palavra, seja de um apoio. Então, o momento é de cooperar. Essa é a nossa essência. Nós acreditamos muito, nossa cidade é uma cidade cooperativista, né? E nós acreditamos muito no ato da cooperação. Dizer que o Cicobi também, com tudo isso que está acontecendo, teve a oportunidade também de se reinventar muito na questão digital, um momento oportuno, onde o nosso associado, ele necessariamente, ele consegue fazer as suas transações, consegue trazer toda a sua movimentação. É um prazer sempre recebê-lo lá no Cicobi, mas ele vai lá hoje para coisas mínimas, porque ele consegue resolver muito. Então, hoje a pessoa consegue abrir uma conta, né? O Cicobi faça parte, consegue abrir uma conta de qualquer parte do país, né? Ele abre uma conta no Cicobi, e são as mudanças que tem. E eu falo isso, Adaías, dizendo o seguinte: quem faz história, né, deve ficar em economia, saber que talvez os países mais desenvolvidos do mundo, eles se desenvolveram a partir de crises, né? Eles cresceram a partir de crises. E eu acredito muito que a crise ela gera oportunidade. Eu queria dizer, Adaís, e a todos os estudantes, a todos que estão nos ouvindo, que compete a nós aproveitarmos as oportunidades. E eu sou muito otimista que nós vamos vencer essa crise e nós vamos sair muito fortalecidos dessa crise, que Deus permita, né, que saiamos fortalecidos, não com muitas perdas. A gente está vendo aí muitas perdas no país afora, no mundo afora, no Brasil. Isso é de doer o coração, de partir o coração, a gente sabe, mas eu sou muito confiante que tudo isso não vem em vão. Tá? E nós seremos abençoados. Deus com certeza não tem um propósito com tudo isso. E eu sou muito otimista, nós somos otimistas e a gente acredita que essa crise ela traz oportunidade. Nós vamos ver aí um país melhor, nós vamos ver uma Carlos Chagas melhor. A gente vai ver pessoas certamente mais evoluídas, tá? Então, mais uma vez, agradecer em nome do Cicobi, agradecer a todos, né, vocês pela organização, pela condução. E estamos sempre à disposição do Cicobi, de vocês, da escola, dos alunos, dos professores, a qualquer momento. Não tem formalidade, tá? Qualquer hora que você precisar da gente, não precisa convidar. Nós estamos lá para servir naquilo que nós pudermos fazer. Grande abraço a todos, muito obrigado a vocês. Obrigado, Mafran. Nós estamos com a nossa diretora em exercício, Lísia, ela quer fazer algumas considerações também, então nós vamos passar a palavra para ela. Pode ficar à vontade, Lísia. Boa noite, Mafran. Boa noite, Daniel. Eu queria, em nome dos professores de matemática,
e da Escola Geral de Souza Norte, e dos nossos alunos, agradecer vocês, né, pela brilhante explanação, né, pela participação de vocês, assim, primordial. Nós sabemos, né, que a gente está passando, né, por um momento difícil, né, mas onde a gente vem, né, usando muitas metodologias, usando a nossa criatividade e nos adaptando, né, para que novas experiências positivas possa trazer para os nossos alunos, produzir para os nossos alunos conhecimento, né? E essas metodologias, elas precisam estar, né, todos os dias sendo mudadas, né? Esse processo que a gente está vivendo é um processo fácil? Não, né? Mas a gente vem buscando usar essas adaptações, essa criatividade. E vocês fizeram isso, assim, brilhante mesmo. Fico muito feliz, né, Daniel? Eu tive a oportunidade de ser professora de Daniel, né, no curso de administração. Toda a vida foi muito falante, né, gostou muito de falar, né, dava show nas suas apresentações. Mafran, eu sou suspeita de falar, Mafran, de você, porque eu admiro muito o seu trabalho, né? Você está sempre disposto, né? Todas as vezes, né, que a gente te convidou para alguma coisa, né? Eu particularmente, dentro da faculdade de administração ou lá da Unopar, você está sempre disposto, né, a atender. Então, assim, eu te admiro muito o trabalho que você realiza dentro do Cicobi. E, assim, foi, assim, brilhante a explanação de vocês, e bastante enriquecedora. Então, em nome da Geral de Souza Norte, né, nós agradecemos imensamente vocês dois por ter, né, disponibilizado esse tempinho para atender os nossos alunos, né, e a gente agradece mesmo, do fundo do coração, tá? Um grande abraço, e se a gente precisar, nós vamos convidar de novo. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos. Você que assistiu, né, já falando para os nossos alunos, você que assistiu isso aí até o final, né, deixa o like no canal, vai estar no canal, tá no canal da escola, né, e você vai assistir, deixa seu like lá, para saber que esse conteúdo vai ser relevante para você, né, como estudante, você como morador de Carlos Chagas, você que precisa, né, estar discutindo sobre esses temas. Muito obrigado a todos.